Olá, muito bom dia a todos, prezados espectadores, né, e prezada palestrante presente. Bem-vindos ao segundo dia do workshop CIGEM, Nova Lei da Biodiversidade. De antemão, gostaríamos de agradecer aqui a participação de todos no dia de ontem, né, um dia super produtivo, e agradecer a participação dos que já estão presentes aqui no canal do YouTube, nos acompanhando. Bom, nesse segundo dia, começaremos hoje com uma palestra da doutora Shirley Glink, que falará sobre o tema CARPG e Unibio, como a UFPR se organizou para atender à nova legislação e a quem devo recorrer em caso de dúvidas. Para apresentar aqui a doutora Shirley, então a doutora Shirley Glink possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestrado em Genética pela Universidade Federal do Paraná, e doutorado em Agronomia, Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade de São Paulo, a ESALC. É professora do Departamento de Genética da UFPR desde 1997. Coordena vários projetos de pesquisa e é líder do Grupo de Pesquisa e Genética de Micro-Organismos da UFPR. Atua na área de genética, com ênfase em genética molecular e de micro-organismos, atuando principalmente nas seguintes temáticas: filogenia molecular, identificação e diagnóstico de micro-organismos, bioprospecção de micro-organismos endofíticos para o controle de patógenos. É professora orientadora do programa de pós-graduação em genética e do programa de pós-graduação em microbiologia, parasitologia e patologia da UFPR. Atualmente é chefe da Unibio, que é a unidade de assuntos relacionados à biodiversidade da UFPR. Então, eu gostaria de agradecer nesse momento a presença da doutora Shirley, não só pela presença na palestra, mas agradecer também pela organização desse belo evento que está sendo executado pela Universidade Federal do Paraná. Então, professora Shirley, fica à vontade para a sua fala. Muito obrigada, Fernando, por essa gentil apresentação. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha apresentação. Darmos início, então, a essa palestra. Bem, então, como o Fernando já falou, o título da palestra é CARPG e Unibio, né? Então, como que a Universidade Federal do Paraná se organizou para atender essa nova legislação, quando ela, então, entrou em vigor, né? E o que, né, ou a quem e como recorrer no caso de dúvidas. Essa última parte é principalmente para quem é da UFPR, né? É claro que a gente tem, inclusive, atendido, às vezes, outras instituições, tirado dúvidas de pessoas de fora da UFPR, mas eu vou dar detalhes em relação a como, né, e a quem recorrer no caso de dúvidas, especialmente dentro da UFPR, né? Muito bem. Então, o que é o CARPG e o que é o Unibio, né? Então, vou falar brevemente de um histórico e os membros do CARPG, um pouco de histórico, estrutura e atribuições, então, da Unibio, e, por fim, onde buscar esse auxílio, né? Por mais que nós vamos estar falando da UFPR, a sua organização e como está funcionando aqui dentro, é claro que isso também pode interessar outras instituições, né? Porque a gente sempre tem casos de sucesso e casos de não tão sucesso, e a gente, obviamente, tenta copiar casos de sucesso, assim como muitas vezes dentro da UFPR nós seguimos algumas coisas que a própria Fiocruz vem fazendo, né? Então, de alguma forma, a gente pode servir de exemplo do que fazer, em alguns casos do que talvez não fazer, né? Muito bem. O CARPG, que ele é o comitê, né, de assuntos relacionados ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, ele foi criado a partir do lançamento
do CISGEM, né? Então, a lei, quando foi aprovada, ou entrou em vigor em 2015, mas o CISGEM, ele entrou no ar, né, em 2017, no final de 2017. Então, nesse momento, foi estabelecido um prazo pelo Ministério do Meio Ambiente de 1 ano, para que todas as instituições no Brasil se adequassem à legislação. Então, esse prazo, ele encerrou no dia 5 de novembro de 2018. Ontem, inclusive, algumas perguntas foram feitas no sentido de como fazer essa regularização, né? Então, o prazo para a regularização, ele, na verdade, encerrou dia 5 de novembro, mas eu vou mostrar para vocês, e foi comentado ontem isso, inclusive a Manuela chamou a atenção, que se a instituição assinou um termo de compromisso guarda-chuva, né, como a gente chama, com o MMA, esse prazo, ele ainda existe, né? Então, os pesquisadores ainda podem fazer essa regularização com base nesse termo de compromisso, e aí eu vou mostrar como fazê-lo, tá? Então, nesse momento em que foi lançado o CISGEM e o prazo começou a contar, né? Nós tivemos o alerta levado, então, para a nossa reitoria, para as instâncias superiores, a partir da professora Marinoni, que estava ontem aqui com a gente na palestra, né? Ela é professora do Departamento de Zoologia e ela, como vocês viram ontem, ela faz parte, ela é vice, né, presidente e coordenadora lá da CSA, da Câmara Setorial da Academia, no CISGEM. Ela estava, obviamente, muito por dentro de tudo que estava acontecendo e de que esse prazo tinha começado, né, a contar. Estávamos já num processo, uma contagem regressiva de 365 dias. Nesse momento, a professora Luciane alertou a reitoria e começou esse movimento, né, dentro da UFPR. A reitoria, ela entendeu a necessidade, a urgência do processo e chamou, né, a todos os setores da UFPR que, de alguma forma, tinham relação com patrimônio genético e ou conhecimento tradicional associado, e esses setores, então, indicaram 2 membros, né? Então, esses 2 membros para cada setor, né, representando, formando esse comitê que a gente chama, então, de CARPG. Ele foi oficialmente criado, né, pela portaria da reitoria em 28 de maio de 2018, embora os membros já estavam, né, se reunindo antes dessa portaria ser publicada. Qual que era o objetivo desse comitê? Fornecer suporte à administração, então, da UFPR, para a adequação à nova legislação em biodiversidade, que tanto foi comentado ontem, né? Como membros, né, todos os membros, os representantes setoriais formando esse comitê, quem estava organizando era a coordenadoria de pesquisa da nossa pró-reitoria, né, a pessoa da professora Sofia, e também participando ativamente a nossa agência de inovação. Ontem, a Manuela mesmo chamou a atenção que muitas universidades ou muitas instituições, os NITs, né, eles têm tido um papel fundamental nisso. Dentro da UFPR, o nosso NIT, ou como a gente chama, Agência de Inovação, teve um papel fundamental também nesse processo, embora agora eles atuem mais relacionados em processos em que tem algum tipo de repartição de benefícios, patente, alguma coisa nesse sentido. Mas a própria agência de inovação, ela continua fazendo parte como membro do CARPG. E como eu falei para vocês, representantes de alguns dos setores da UFPR que na época entenderam que estavam no escopo da lei e que, portanto, indicaram seus representantes. Então, os trabalhos, né,
iniciaram em maio de 2018. No início, nós tivemos um trabalho muito intenso, exatamente porque nós tínhamos, se o prazo era 5 de novembro, nós já estávamos em maio, né? O final de maio. Então, nós tínhamos, de fato, que acelerar o processo de regularização dentro da UFPR. Então, nós começamos a nos reunir de 2 a 4 vezes por mês, primeiro, tentando entender toda a lei, né? Nós vimos ontem muitos comentários, muitas perguntas lá no chat, no YouTube, as pessoas colocando exatamente nessa dificuldade de entender a lei. Nós ainda temos, né? Mas no início foi um trabalho de fato bastante árduo para nós entendermos a lei antes de levarmos isso para toda a comunidade. E aí a gente começou a produzir manuais, cartazes, folders, vou mostrar depois que foi produzido também o fluxogramas na tentativa de ajudar, né, os pesquisadores a entender o passo a passo, por onde começar, né? Ontem também tinha perguntas assim, por onde eu começo, né? Então, eu vou mostrar depois onde, inclusive, esses fluxogramas estão, e qualquer pessoa, não precisa ser da UFPR, está no site, qualquer pessoa pode acessar esses fluxogramas e tentar entender, então, o passo a passo, né, de como fazer para, então, atender a legislação. E aí nós começamos nesse processo, na época já fazia parte então do CARPG a professora Luciane, que era o presidente do comitê, eu também representando o setor de ciências biológicas, o professor Fernando, que acabou de fazer a abertura do nosso workshop hoje, né, também representando o setor Palotina no nosso CARPG. Bem, uma das coisas que nós sentimos, né, mais dificuldade era se nós tínhamos tanto problema para entender a lei em relação a patrimônio genético, mais ainda o era para conhecimento tradicional associado. Então, nós organizamos, e ocorreu nos dias 1º e 2 de agosto de 2018, um workshop interno que era justamente com caráter informativo, né, de tentar tirar as dúvidas em respeito à lei, ao decreto, ao patrimônio genético, mas especialmente em relação ao CTA, que era o que nós mesmos tínhamos muitas dúvidas. Na época, nós tivemos a participação, né, da Mayra, que nos brindou ontem com a palestra, e vai falar hoje novamente, da própria Manuela, né, que vieram realmente nos auxiliar nesse processo de esclarecer. Essa foi a cerimônia de abertura, na época era tudo presencial, né, então nós atingimos um público relativamente restrito, porque é basicamente o FPR. Hoje, como o nosso reitor e o nosso o nosso pró-reitor eles comentaram ontem, a gente está fazendo do limão uma limonada, né? Nós, com todo o problema associado de restrição da pandemia, nós aprendemos a trabalhar online, né? E hoje a gente está atingindo um público muito maior, então, né? Bom, então o que o CARPG fez na época? Um levantamento de todos os acessos ao PG e ao CTA que deveriam ser regularizados na UFPR até esse prazo de 5 de novembro de 2018. Foi um trabalho muito árduo, porque primeiro nós tínhamos que esclarecer os professores, muitos consideravam que não estavam no escopo da lei porque não trabalhavam com DNA. Então, muitas pessoas, como já comentado ontem, pelo nome, né, patrimônio genético, muitos associaram, se eu não extraio DNA, se eu não trabalho com a genética, eu trabalho só com o bicho, né? Ou só com a planta, só com o micro-organismo, eu só cultivo ele no meio de cultura. Isso não é acesso a patrimônio genético, e é sim, né? Então, primeiro nós precisamos levar esse esclarecimento, né, a todos os pesquisadores, e ainda hoje a gente precisa fazê-lo, de mostrar
que tudo que a gente faz de pesquisa em relação a qualquer organismo, independente de onde ele está isolado, se eu vou fazer o isolamento na natureza in situ, ou se eu estou trabalhando com organismos que foram depositados numa coleção e eu não tive qualquer participação na coleta desse material, mas eu estou acessando a partir de uma amostra ex situ, né, que está numa coleção, isso tudo é acesso a PG, né? E ao CTA, como foi para vocês, ainda mais difícil de a gente entender quem havia feito nesse período acesso e não estava em acordo com a legislação. A outra coisa que aqui vale esclarecer, porque muitos que ainda estão fazendo esse processo de regularização por ter esse termo de compromisso guarda-chuva assinado, o que nós tínhamos que regularizar na época era tudo que tinha sido feito acesso, né, ou pesquisa, ou prospecção, ou melhor, desculpe, acesso, pesquisa, né, e que fazia parte, que estava no escopo da medida provisória. Porque a medida provisória, existia uma resolução que tirava a parte que nós chamamos de pesquisa básica do escopo dessa medida provisória. Ou seja, trabalhos de simplesmente taxonomia, filogenia, filogeografia, epidemiologia, isso não estava no escopo da lei ou da medida provisória na época. Portanto, pesquisadores que tinham trabalhado apenas com essa pesquisa básica, não existia a necessidade de regularizar. A regularização, ela era necessária, foi necessária, ainda está sendo necessária, daquilo que tinha sido feito na época da medida provisória e que envolvia prospecção, desenvolvimento tecnológico ou tipos, né, de pesquisa que não eram consideradas básicos. Então, primeiro nós precisamos fazer esse filtro do que era de fato necessário a regularização e aquilo que estava, né, os pesquisadores estavam de acordo, então, com a lei, que era a medida provisória vigente na época. Bem, em função disso, nós encaminhamos 60 termos de compromisso com o MMA, né, firmamos esses termos de compromisso, que nós teríamos, então, um prazo de 1 ano para, a partir dali, regularizar de fato tudo que tinha sido feito em desacordo com a medida provisória e que agora nós estávamos contando, né, ou digamos assim, ao MMA. Olha, eu fiz isso, não segui a lei, eu estava irregular, eu acessei esse PG ou CTA, fiz prospecção ou assim por diante, e não havia, né, informado ou pedido autorização na época, porque na época da medida provisória a gente tinha que pedir a autorização, agora com a lei a gente informa, né? Então, nós contamos isso para o Ministério e assinamos um termo de compromisso. E bem no final, aos 48 minutos do segundo tempo, foi aprovada, então, uma resolução lá no CEGEM, de que nós poderíamos firmar um termo de compromisso guarda-chuva, ou seja, esses termos de compromisso, eles eram divididos, né, uma parte textual, né, de termo de compromisso, e nós tínhamos os anexos. Os anexos era justamente aquilo que cada pesquisador ia contar, olha, eu fiz isso, eu publiquei tal coisa, de forma irregular e eu vou regularizar isso, ou fiz uma remessa XYZ, vou regularizar isso, beleza? Tenho 1 ano para regularizar a partir do momento da assinatura do termo de compromisso. Nesse caso do termo de compromisso guarda-chuva, ele foi então assinado, essa resolução, né, aprovada pelo CEGEM, nos dando essa possibilidade, era um termo de compromisso, digamos, vazio, sem os anexos. Porque se percebeu que muitas instituições não tinham se organizado, entendido a lei,
de forma suficiente para assinar todos os termos com todos os anexos, né? E aí foi permitido, então, a assinatura desse termo amplo ou guarda-chuva sem anexos. E aí nós teríamos 1 ano a partir da assinatura desse termo vazio, amplo, para anexar, então, esses anexos 7 de regularização, né? Isso deu 1 ano a mais de folga para as instituições para que elas pudessem proceder a essa regularização. Uma coisa importante, tá, que eu vou frisar aqui, é que o prazo de 1 ano, ele passa a contar no momento da assinatura pelo MMA desse termo de compromisso guarda-chuva. Em alguns casos, esses termos ainda não foram assinados. Alguns termos estão assinados e outros não. Teve, por infinitos motivos, né, esses termos eles ficaram parados em muitos casos. Imagine, só o FPR enviou 60 termos. A quantidade de termos de compromisso que chegaram lá no MMA, e os técnicos precisavam analisar tudo e encaminhar para assinatura. Então, em alguns casos, o prazo ainda está vigente, a gente ainda tem prazo, né, para fazer essa regularização. Em outros casos, o prazo pode nem ter começado a contar ainda, porque o termo não foi devolvido ou assinado pelo Ministério. Então, isso é uma coisa que cada um precisa verificar dentro da sua instituição. Então, primeiro, se a instituição firmou esse termo de compromisso, e se esse termo de compromisso já voltou assinado, se vocês ainda têm prazo para essa regularização. Na verdade é o seguinte, todo mundo pode fazer regularização, tá? O problema é estar isento de multas, né? Então, a regularização você pode fazer em qualquer momento, só que fazendo a regularização fora do prazo, você está sujeito, você e a instituição, sujeito a multas, né? Que podem chegar realmente a casa de 100 milhões, é realmente muito alto. 1 milhão, né? 100 mil, 1 milhão, as multas que a instituição pode receber por evento, né? Então, voltando, em muitos casos, muitas instituições ainda estão dentro do prazo de regularização sem multa, tá? Então, verifiquem dentro da sua instituição isso. Bem, quando nós chegamos, então, no dia 6 de novembro, que nós tínhamos, né, colocado a casa em ordem até um primeiro momento, o CARPG sentiu a necessidade que ali não encerrava o trabalho do CARPG. Na verdade, o trabalho do CARPG estava começando, né? E em reunião, então, com a reitoria, nossa pró-reitoria, a própria agência de inovação, nosso NIT, nós chegamos à conclusão de que existia a necessidade de uma criação de uma unidade permanente na UFPR que cuidasse de tudo isso, né? O que auxiliasse os pesquisadores a atender essa legislação de forma permanente, né? Foi, então, criada a Unibio, que é a Unidade de Assuntos Relacionados à Biodiversidade da UFPR, que é, na nossa instituição, vinculada à nossa coordenadoria de pesquisa, que faz parte da nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. As atividades, então, iniciaram dessa unidade em fevereiro de 2019, tendo como competências esse fornecer suporte. E como que é esse suporte? Por meio de fornecimento de informações, estabelecimento de fluxogramas e procedimentos aos pesquisadores e auxiliar a administração da UFPR a fim de atender as legislações vigentes. E aí, não apenas relacionadas ao acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, mas também atividades de coleta e depósito desse material, tá? Então, uma coisa que já foi mencionado, mas é importante frisar, a lei de biodiversidade, essa que nós estamos falando, e que tem relação com o SISGEM, que é o sistema, né, de registro
dessas informações, essa lei, ela diz relação ao acesso, não à coleta de material, tá? A coleta, como colocado já na palestra ontem, tem relação com o CISBio, ICMBio, tá? Então, é o ICMBio que regula, né, faz parte do IBAMA, que regula a coleta de material. E essa nossa unidade, então, ela vem agregar tanto a coleta, o depósito, como o acesso a PG e a CTA dentro da instituição. E até esse momento eu estou como chefe dessa unidade. Aqui, então, são os membros do CARPG. Isso aqui está no nosso site, que eu já vou mostrar o caminho. Por que eu estou mostrando isso? Porque nós precisamos filtrar um pouco esse caminho das dúvidas entre o pesquisador e a Unibio, né? A Unibio, ela é uma unidade de uma pessoa, nesse momento eu. Nós temos um CARPG que é constituído por diversos membros. Então, é muito mais ágil se o pesquisador, ao ter uma dúvida, ele primeiro recorra ao representante do seu setor no comitê, e só aquelas dúvidas realmente que o membro do CARPG não consiga resolver, e então encaminha-se isso à Unibio. Dessa forma, a gente pode atribuir uma agilidade maior ao processo, né? Pela dificuldade de uma unidade conseguir gerenciar toda a universidade na velocidade que os pesquisadores desejam e necessitem, tá? Uma das dificuldades que nós sentíamos era muitas dúvidas ainda da legislação e do próprio preenchimento do CISGEM pelos próprios membros do CARPG, né? Então, este simpósio, esse workshop nesse momento, ele nasceu da necessidade de haver um treinamento, uma atualização dos membros do CARPG. Esse workshop ele era para ter ocorrido no ano passado, já lá em março, maio do ano passado. Em função da pandemia, a gente acabou postergando, porque a ideia era fazer presencial, com os computadores, todo mundo preenchendo o CISGEM. Chegou o momento que nós percebemos que isso não seria possível tão cedo. Então, nós resolvemos fazer esse workshop online, a fim de nós treinarmos ou tirarmos todas as dúvidas dos membros do CARPG. E aí, já estender isso para o FPR inteira. O nosso workshop acabou tomando uma dimensão, né? Ontem já tinha passado de 2.500 inscritos, tomou uma dimensão que nós inicialmente não imaginávamos, de realmente chegarmos a todas as unidades federativas do Brasil com esse grande número de pessoas. Isso novamente reforça, né, a quantidade de dúvidas que ainda existe em todas as instituições no nosso país, né? Então, esse foi a origem, né, do nosso atual workshop. Muito bem. Então, agora, entrando mais em relação ao CISGEM, né, a UFPR tem, até o dia de ontem, 834 cadastros de acesso a patrimônio genético e ou CTA, que foram realizados na UFPR. Nós temos muito mais PG do que acesso a CTA, pelo menos cadastrados, né, no CISGEM. Eu vou falar para vocês que eu abri todos os cadastros de CTA, até porque o número era menor. Eu abri um a um os cadastros de CTA da UFPR. Não existe nenhum preenchido da forma correta, tá? Nenhum está preenchido da forma correta, o que demonstra a necessidade de a gente esclarecer. Tanto que a Mayra ontem, ela mostrou, né, lá no preenchimento do CISGEM, em relação a CTA, o que é solicitado. E é justamente
para atender, né, tentar dirimir um pouco dessas dúvidas na hora do que qual é a informação que eu preciso passar, tá? E aí nós teremos, então, na sexta-feira, um teórico prático, né, do preenchimento do SISGEM, exatamente para a gente tentar resolver essas dúvidas. É totalmente compreensível, tá? Ontem a própria Mayra falou, em alguns momentos, o pesquisador é induzido ao erro, tá? Então, nós precisamos esclarecer o que realmente e como tem que ser preenchido no SISGEM, a fim de a gente realmente atender a legislação. Não basta a gente preencher o cadastro, nós precisamos preencher da forma correta, tá? E muitos PGs também estão preenchidos de forma equivocada, ok? Nós temos 12 remessas cadastradas até o momento e temos 15 MTAs firmados entre a UFPR e instituições do exterior, 2 em processo de assinatura. E esses MTAs, nesse modelo novo, já valem por 10 anos, né? Então, essas 15 instituições com as quais a universidade já assinou esse MTA, a gente só daqui 9, 10 anos vai precisar rever. É claro que, se algo mudar na legislação de cada país, a gente pode encerrar esse MTA e firmar um novo. Mas, a rigor, eles são válidos por 10 anos. Isso nos dá um respiro, né, para podermos lidar com outras atividades internamente. Esses MTAs são ou TTMs, né? TTM, que é o termo de transferência de material, ou MTAs, que são Material Transfer Agreement, que é justamente para proceder à remessa de material para o exterior, tá? Amanhã, eu vou dar também, na parte da manhã, uma palestra onde eu vou explicar diferenças em relação a envio e remessa, que é dúvida permanente, né? Realmente, muitos pesquisadores dentro e fora da UFPR têm essa dúvida em relação a quando é um envio, quando é uma remessa, preciso ou não preciso firmar um MTA, tá? Então, nós vamos conversar mais especificamente sobre isso amanhã de manhã. Muito bem. Então, aqui eu vou mostrar o site da Unibio. E como eu falei, isso está público. Qualquer pessoa de qualquer instituição pode acessar e usar as informações no sentido de se informar, tá? É claro, e aqui eu vou chamar a atenção, que algumas decisões foram tomadas internamente à instituição que podem diferir da decisão tomada por outras instituições. Um exemplo, na UFPR, o CARPG decidiu que somente servidores técnicos ou docentes são habilitados pela UFPR para acesso ao SISGEM, enquanto vinculados à UFPR. Qualquer um pode ter acesso ao SISGEM, desde que selecione a opção independente, né? Mas para estar vinculado ao UFPR, precisa ter um vínculo, né, permanente com a instituição. Isso foi uma decisão UFPR, isso não tem a ver com a lei de biodiversidade. Então, não é porque nós estamos trabalhando assim que qualquer outra instituição também precisa fazê-lo, tá? Mas isso é uma decisão institucional. Bem, então aqui está o site da Unibio, tá? A gente tem dentro da nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação esse link para a SISGEM, onde vem a página da Unibio, tá? E aqui a gente tem, então, esse símbolo Unibio SISGEM, patrimônio genético, exatamente ao clicar ali, vocês vêm para essa página, onde vai estar explicando o que é a Unibio, o histórico, o contato da Unibio, né? Esse telefone, no momento, como nós estamos trabalhando em home office, ele não está sendo utilizado. E aí nós temos aqui várias caixinhas. Ao clicar em cada uma dessas caixinhas, vai abrindo-se várias páginas
com aquelas informações relativas a cada um desses procedimentos. Então, se você está iniciando, a caixinha certa é primeiro acesso. Quando eu abro em primeiro acesso, a gente vai ter uma série de informações. A primeira coisa é, se eu já fiz o meu cadastro no Sisgem, eu já recebi a habilitação da instituição, ou se eu ainda não fiz o meu cadastro lá no Sisgem, né? Então, se eu fiz ou se eu não fiz, as opções vão sendo diferentes, tá? Então, quando a gente precisa realizar esse cadastro, tem primeira coisa, o cadastro do pesquisador e o cadastro de acesso. Então, agora falando de cadastro de acessos, não mais o cadastro do pesquisador, tá? Nós temos aqui, então, informações, já foram bem passadas ontem, né? Então, o que nós precisamos é cadastrar um acesso antes do envio ou da remessa, né? E aqui a gente tem, ó, envio de DNA para sequenciamento, porque isso é uma pergunta muito frequente. Se eu apenas vou enviar um DNA para sequenciar, DNA é PG, né? Mas eu só vou enviar para sequenciamento, ou seja, para aquela prestação de serviço. Então, novamente, amanhã nós vamos conversar bem mais sobre isso, tá? Mas todas as informações estão aqui. E aí, continuando, quando eu tenho que cadastrar essa atividade de acesso? Antes de divulgação dos resultados, sejam finais ou parciais, isso aqui foi que a Manuela chamou a atenção ontem, porque muitas vezes o aluno vai lá fazer uma apresentação num congresso ou no evento de iniciação científica, isso é divulgação parcial. E a lei diz que a gente precisa fazer o cadastro antes mesmo de divulgação parcial. Então, se eu estou com o aluno lá no evento de iniciação científica apresentando os seus dados, isso é público. E eu não fiz o cadastro dessa atividade de acesso lá no Sisgem, eu estou em desacordo com a lei. E eu já sou passível de punição, tá? Ou seja, de multa, notificação. Divulgações de resultados em congressos, reuniões científicas e mesmo defesas de tese e dissertações. Muitas, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, as nossas defesas estão ocorrendo de forma online e muitas vezes elas são transmitidas diretamente pelo YouTube ou outra plataforma de streaming. O que acontece? Nós estamos fazendo divulgação e eu não tenho o cadastro de acesso, dessa atividade de acesso no Sisgem. Eu estou em desacordo com a lei. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses pontos. E aí, obviamente, antes da publicação do artigo científico, requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, comercialização de produto intermediário, notificação de produto acabado, e aí já começa a vir mais detalhamentos, né? Mas, se eu for, então, fazer um envio, se eu for fazer uma remessa, eu preciso ter o cadastro, tá? E mesmo se eu for fazer um envio de DNA para sequenciamento, tá? Então, amanhã eu vou conversar melhor sobre a diferença em envio, remessa e especificidades no caso de sequenciamento. Bom, numa daquelas caixinhas verdes lá no início, tem uma caixinha que diz formulários e orientações. Ninguém deveria começar a preencher Sisgem sem acessar essa caixinha, a menos que não tenha dúvidas alguma mais em relação à legislação. Nessa caixinha verde, abre-se aqui uma série de links, primeiro, para o manual do Sisgem, tá? É o manual do Sisgem que foi feito na época pelo CARPG, tendo como base o próprio manual do Sisgem e alguns manuais que a própria Fiocruz publicou, tá? Então, nós montamos um manual a partir desses manuais já publicados. Nós temos fluxogramas da UFPR que eu vou mostrar para vocês. E existe, mais recentemente eu coloquei lá, o Manual de Acesso ao Patrimônio Genético Brasileiro e ao Conhecimento Associado, que foi publicado pela Abifina. Ele está
ele é mais atual do que o nosso manual, que o nosso manual precisa passar agora por uma nova versão, né? Ele está muito interessante, esse manual, e eu então coloquei, esse manual ele também está na página do MMA como orientação, e aí eu repliquei aqui na nossa página, tá? Existe então instruções para envio, a UFPR, por meio do CARPG, criou um modelo de formulário de envio. Então, quem vai fazer envio, não remessa, mesmo assim tem o formulário padrão da instituição, tá? Que eu vou mostrar melhor amanhã também. E todas as instruções para remessa. Modelo para firmar o TTM, os TTMs de assinados, tudo publicado na página, tá? E em relação a fluxogramas, o que nós temos? Esses fluxogramas, eles foram criados na época daquele período de maio de 2018 a novembro de 2018, que nós estávamos naquele apuro de fazer todo o processo de regularização dentro da UFPR. Então, como os próprios membros do CARPG tinham dificuldade de enxergar os primeiros segundos, né? Quais são os caminhos, os passos para a gente chegar e a quem competia cada atividade ou cada passo. Depois de se debruçar, então, na lei, nós criamos, e aqui, né, um agradecimento eterno ao nosso NIT, a nossa agência de inovação, na pessoa da Cláudia, que realmente trabalhou em cima desses fluxogramas que deram tanto ao CARPG quanto aos pesquisadores da UFPR uma maior clareza desses procedimentos e, como eu disse, a quem cabia cada etapa desses procedimentos. Então, tudo, né, tem o início ou continuação para o fluxo 2 ou o fim, como eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nós temos cada passo, né, e aí a gente tem a cada ator desse processo que caberia fazer essas atividades. Isso inicia, né, com o cadastro do pesquisador, então o cadastro do pesquisador e a habilitação de vínculo, porque quando a gente faz o cadastro lá no SISGEM e a gente vincula a uma instituição, a instituição recebe a notificação e lá no SISGEM institucional vai aparecer quem são os pesquisadores que solicitaram o vínculo institucional. E é dentro desse SISGEM do gestor, né, que foi indicado pela instituição ao Ministério, isso aqui é importante frisar, até tinha umas perguntas ontem lá no chat que talvez tenham relação com isso. O que acontece? Como que uma pessoa, né, no nosso caso é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que é o responsável legal junto ao MMA pela UFPR. É cadastrado, então, no CPF desse pró-reitor. Por que ele é o representante legal? Porque ele foi indicado pela reitoria da nossa universidade. Existe uma portaria de nomeação. Essa portaria de nomeação foi enviada ao MMA na época em que a instituição se cadastrou, lá no final de 2017. A instituição, no caso a UFPR, se cadastrou mediante o envio dessa portaria indicando ele como responsável. A partir desse momento, usando o CPF e a senha, então, esse pró-reitor, ele consegue acessar tudo o que está sendo feito dentro da UFPR em relação ao SISGEM. Então, todos os pesquisadores que dizem eu tenho vínculo com a UFPR vão parar lá nesse cadastro. E cabe ao pró-reitor, então, clicar lá e falar, realmente, você está habilitado ou você não está habilitado. Com a criação da Unibio, é a Unibio que gerencia isso, tá? Então, o que eu faço? Eu olho lá, periodicamente, vejo se tem algum pesquisador que pediu vínculo e ainda não foi habilitado, e aí eu tenho que verificar, seguindo as regras da instituição. Eu vou falar para vocês, no nosso caso, se ele é um servidor técnico ou docente, e os alunos, nem alunos de pós-graduação, podem receber esse vínculo, tá? O que aconteceu em janeiro desse ano?
A portaria de nomeação, ela estava vinculada ao final da gestão. Então, no final de 2020, vencia a gestão atual da nossa reitoria e, consequentemente, dos pró-reitores. Em janeiro, eu fui surpreendida porque nós perdemos o acesso ao CISGEM. E aí parecia que tudo que tinha sido cadastrado, aqueles 800 cadastros de acesso, haviam desaparecido, porque ele aparecia vazio. Por que aparece vazio? Porque quando eu acesso pelo CPF do representante legal, ele estava só como ele pesquisador, porque ele não era mais representante institucional. E a UFPR aparecia como instituição não habilitada. Então, qualquer pesquisador da UFPR, ao tentar fazer qualquer coisa dentro do CISGEM vinculada ao UFPR, é como se ele não tivesse mais acesso e ele tinha perdido os dados. Ontem tinha alguém no chat falando isso. Eu perdi tudo. Pode ser, e é simplesmente pode ser, uma hipótese, de que isso tenha acontecido. O que nós precisamos fazer? Reencaminhar essa portaria de nomeação do representante legal ao MMA e imediatamente eles deram novamente o acesso, né, a habilitação institucional e todas as informações voltaram ao sistema para o nosso alívio, tá? Então, isso pode ter sido um motivo de alguns comentários que eu vi ontem lá no chat, tá? Muito bem, então isso é a parte básica, né, desse cadastro, desse vínculo. O fluxo 2, que é bem mais complicado, tinha a ver com o cadastro no CISGEM de atividades de acesso a PG e CTA. E aqui é subdividido em se era necessário a regularização ou não. Então, seguindo esses passos, o pesquisador saberia se ele precisava fazer a regularização ou se simplesmente fazer agora os cadastros de acesso, tá? Então, dando um zoom numa parte aqui, aquilo que eu falei para vocês. Se era pesquisa na área de filogenia, taxonomia, sistemática, ecologia, biogeografia, epidemiologia, você não estava em desacordo com a MP. Portanto, não era passível ou necessário de regularização. Então, se era isso, é só aguardar a nova versão do CISGEM, mas não tinha necessidade de regularizar. Esse aguardar a nova versão do CISGEM ainda é verdadeiro. Quem trabalha com esse tipo de pesquisa, por quê? Porque necessita a introdução de um grande número de dados e, portanto, isso pode ser feito um upload via planilhas. Planilhas essas que ainda não é possível importar, está começando agora a ser disponibilizado, naquelas funcionalidades que a Natália do CISGEM mostrou ontem. Algumas dessas funcionalidades estão já aparecendo na versão atual do CISGEM. E, portanto, a gente vai começar a fazer isso. Entretanto, foi feito um acordo, né, entre a CSA, o CISGEM, de que o prazo só passa a contar a partir do momento em que houver a publicação da portaria de lançamento do CISGEM 2, né? Então, não vai ser um outro CISGEM que eu vou ter que reinstalar no meu computador. Ele vai sendo feito um update daquele que já existe, mas ele está sendo chamado de versão 2 e só vai valer o prazo a partir do momento em que for publicada a portaria, que deve acontecer não antes de dezembro desse ano, tá? Porque em dezembro desse ano está previsto o lançamento de todas as funcionalidades. Eu imagino que início de 2021, ou melhor, 2022, nós devemos ter, então, uma publicação dessa portaria, tá? Mas isso é o que eu acho. Muito bem. Então, aqui depois, vocês podem acessar isso passo a passo, tá? Então, se precisa regularização, se não precisa regularização, se teve atividade de acesso antes ou não, com autorização, sem autorização, para finalmente chegar no fim do processo. Então, detalhadamente, esses fluxogramas estão lá no site da Unibio e podem ser acessados por qualquer pessoa, tá? Então, chegando no
fim do processo. E aí nós temos um terceiro fluxograma, que é de envio, ou melhor, de quando seria remessa ou envio de PG para o exterior, tá? Então, apesar de a gente ter isso detalhadozinho lá no nosso site, ainda as pessoas me ligam perguntando, isso é remessa, isso é envio, né? Essas informações estão lá, é claro que sempre tem dúvidas, né? Por isso nós teremos essa palestra de amanhã. Então, a primeira pergunta, para definir se é envio ou remessa, tá aqui, tá? Que é a pergunta-chave, se há transferência de responsabilidade sobre o material. Isso aqui a gente vai conversar melhor amanhã, tá bom? Então, se for envio, até chegar no fim, e se for remessa, até chegar no fim. Então, tá tudo lá no site para vocês. Seguindo ainda naquele mesmo quadradinho de formulários e orientações, a gente continua, né? No item 4, tem todos os links para legislação de acesso a PG, legislação de acesso a CTA, legislação de coleta e transporte de material biológico. Então, quando eu preciso fazer pedido, né, de autorização para coleta, e nós teremos amanhã uma mesa redonda falando sobre isso. Tem uma sessão de perguntas e respostas, e muitas perguntas que às vezes são feitas, e ontem inclusive foi feito no chat uma pergunta idêntica ao que existe lá na sessão de perguntas e respostas. Selecionei uma aqui. Pesquisas envolvendo amostras ambientais, dos quais os micro-organismos não são isolados, mas são avaliados quanto ao seu potencial bioativo, por exemplo, biorremediação ou sua diversidade. Então, por exemplo, eu não estou isolando o micro-organismo e trabalhando com o micro-organismo, estou trabalhando com amostra de solo. Nesse solo, eu tenho micro-organismos, mas eu não sei qual micro-organismo que eu tenho. Como que eu vou cadastrar no CIGEM? Eu preciso cadastrar? Precisa cadastrar. Mas como que eu vou cadastrar se eu não tenho a menor ideia do que tem naquela amostra de solo? Vai fazer o cadastro e vai escolher a opção impossibilidade de identificação. E vai explicar, abre-se uma caixinha de preenchimento obrigatório que vai dizer por que é impossível identificar. Porque eu estou trabalhando com amostras ambientais, metagenômica, babá. E o usuário se compromete a fazer o update dessas informações quando obtiver a identificação. Então, uma vez que eu sei qual eram os micro-organismos que eu tinha ali, eu posso ir lá e atualizar essa informação, tá? Ou fazer um outro cadastro e vincular a esse cadastro inicial, tá? E aí não sou obrigado a preencher nada em relação à identificação daquele material. Tá? Então, lá na seção de perguntas e respostas, tem muita informação importante que vocês podem acessar. Como eu falei para vocês, a gente está fazendo uma revisão disso. Até porque algumas resoluções que foram publicadas mais recentemente pelo CIGEM, a gente precisa ir lá e modificar, tá? Então, pós-evento, a gente vai fazer uma atualização dessa seção de perguntas e respostas. Bem, aí tem a caixinha de envio e remessa, que eu vou falar mais isso amanhã, tá? Informações a respeito de regularização, né? Bastante do que eu já falei tá lá também. E vocês podem, então, acessar todo esse material diretamente no nosso site. Em caso de dúvidas, se for o FPR, então, um pesquisador da UFPR, vai entrar em contato com o representante do seu setor no CARPG primeiro. Como é que eu descubro quem é o representante do meu setor lá no CARPG? Nessa caixinha escrito CARPG. Quando vocês clicarem aqui, vai abrir por setor o nome de todo mundo que está lá, tá? Outras dúvidas vocês podem tirar por e-mail, né, o e-mail da Unibio, e as pessoas, então, de fora da UFPR, na medida do possível, a gente pode tentar ajudar vocês nesse tirar dúvidas, que eu sei que não é uma tarefa simples, tá? Realmente, as dúvidas, elas aparecem rotineiramente, principalmente quando a gente mais precisa, né? Quando a gente precisa fazer alguma coisa, é que essas dúvidas vão aparecer, tá? Então, nós estamos à disposição.
Fernando, é com você. Muito obrigada. Ok, Shirley, muito obrigado você pela apresentação, né, super esclarecedor. Eu tenho certeza aqui que é muito importante a UFPR passar essa visão de organização, essa visão de como ela tem se programado, para que possa ser, quem sabe, um ponto inicial para outras instituições, né, também seguirem aí os passos da regularização, ok? Então, muito obrigado pela sua apresentação, tá? Pela sua participação. Bom, Shirley, nós temos muitas dúvidas aqui a respeito do que foi tratado, enfim, talvez a gente não consiga atender todas pelo volume, mas eu vou começar aqui trabalhando com algumas, tá? Então vamos lá. A primeira é do José Birindelli. Bom dia. Pergunta para a doutora Shirley. O termo de compromisso guarda-chuva da UFPR listava as amostras? O termo de compromisso guarda-chuva funcionou? É recomendado para outras universidades? Bem, assim, nós fizemos vários termos, né? Como eu falei para vocês, foram 60 termos em que os anexos foram preenchidos. Mas esse guarda-chuva, o que foi publicado a resolução do CEGEM, ele não necessitava dos anexos, ou seja, nos anexos é que a gente lista quais são as amostras, onde foi publicado, o que foi feito, mas isso é o processo de regularização, tá? Ele funcionou, nós estamos utilizando ele para o preenchimento desses anexos, que isso, inclusive, é um dos compromissos do CARPG, né? Então, já estou aqui avisando o CARPG, que não toquei nesse assunto antes dentro do nosso comitê, porque, primeiro, eu queria passar esse workshop e agora a gente tem trabalho para fazer. Sim, ele é altamente recomendado, só que veja, ele já foi firmado lá em 2018. Ele não é mais passível agora de ser firmado, tá? Ele teve o prazo para se firmar esse termo guarda-chuva foi 5 de novembro de 2018. Agora, o que nós estamos fazendo é alimentando esse termo com os anexos e listando o que não tinha sido nos outros 60 termos regularizado. Então, as instituições que firmaram esse termo precisam preencher os anexos, senão vão continuar de forma em desacordo com a legislação, tá? Agora, se a instituição não firmou esse termo, eu desconheço a possibilidade de o fazê-lo nesse momento. Bom, a próxima questão é da Renata Panosso. Considerando esse cenário, há alguma possibilidade de novo prazo para as instituições firmarem o termo de compromisso, guarda-chuva, visando a regularização do passivo e ainda não cadastrado? Acredito que você tenha respondido agora que não existe essa possibilidade, né? Pelo menos eu desconheço essa possibilidade. Ok. A Patrícia Charvet. Professora Shirley, pesquisadores colaboradores da UFPR, não servidores concursados, mas com vínculo oficial em programas de pós-graduação, podem solicitar cadastro junto ao UFPR? Somente servidores, técnicos e docentes, tá? Qualquer outro tipo de vínculo não permanente, a UFPR não está habilitando. Agora, veja, é um caso muito excepcional, tá? Vamos pensar assim, é uma pessoa que é contratada, ou um professor substituto, que é um período X, mas ele não está vinculado a outro. Quer dizer, qualquer caso excepcional, ele pode ser feita consulta diretamente à Unibil. O que eu não recomendo é que a pessoa simplesmente faça o seu cadastro e vincule ao UFPR e fique esperando. Porque o que vai acontecer? A hora que eu identificar que não tem vínculo, eu não vou habilitar. E a pessoa vai ficar forever esperando, tá? Então, nesse caso, a pessoa tem que mandar um e-mail para a Unibil explicando a situação e pedindo um acesso, uma vinculação, uma habilitação temporária. E aí eu posso conceder nesse período, tá? Mas simplesmente por ser um aluno de pós-graduação e mesmo um pós-doutorando, nós não estamos concedendo habilitação, tá?
no caso dela, eu acredito que ela fale de professor colaborador em programa de pós-graduação. Novamente, existe alguns casos, por exemplo, a pessoa é um professor da UEPG, né? Então, vou dar um caso aqui do lado nosso. Ela é professora da UEPG ou de outra instituição aqui, vinculada a um programa de pós-graduação da UFPR, ela só orienta na UFPR e esse projeto ela vai fazer na UFPR. Então, se ela quiser cadastrar, de fato, ela vai precisar da habilitação. Então, novamente, precisa enviar um e-mail ao Unibio explicando e pedindo essa excepcionalidade. Tá? E aí, nós vamos analisar e provavelmente nesses casos, sim, vai ser concedido. Ótimo. Então, agora uma pergunta da Norma Eliane Pereira. Gostaria que na prática de sexta-feira vocês também mencionassem de como fazer um projeto guarda-chuva. Tá? Então, uma sugestão seria como trabalhar nisso na prática de sexta-feira. Projeto guarda-chuva? Eu não entendi o que é para ser projeto guarda-chuva. Se é um cadastro guarda-chuva, será? Exato, eu acredito que seria um grande cadastro, um cadastro guarda-chuva no qual conseguiria inserir vários projetos. Acredito que tenha sido nesse sentido. Pode inserir vários projetos, mas veja, e depois você vai ter que fazer um cadastro e vincular a esse, tá? E não existe, pelo menos até onde eu saiba, a possibilidade de se fazer um cadastro no Sisgem totalmente guarda-chuva e que tudo esteja ali. Por quê? Porque quando eu vou fazer qualquer coisa, eu preciso mencionar quem é o material, qual é a procedência e assim por diante. Então, se eu faço um cadastro totalmente guarda-chuva sem colocar quem é o PG, depois eu vou ter que fazer cadastros individuais para esses PGs e vincular a esse cadastro original, tá? Porque quando, por exemplo, você vai fazer envio de uma amostra para o exterior, tá? Eu vou fazer o envio para sequenciamento de DNA. Você precisa escolher a opção daqueles PGs que já estão cadastrados. Então, se eu não cadastrei, eu não tenho como dizer, eu estou enviando esse para o exterior, tá? Então, esse material, ele precisa estar cadastrado, ok? Ok. Uma pergunta do Marcos Rara. É possível sanar a situação de alguém que já fez divulgação parcial sem incidir em multa? Veja, depende quando foi feito e o que foi feito, tá? Então, assim, isso que a gente fala do termo prazo de regularização, era tudo que tinha sido feito anterior, né, à liberação do Sisgem em 2017, tá? A partir dali, a gente tem a obrigação constante de se fazer, tá? Então, assim, se você não assinou, se for anterior a 2017, e você não assinou nenhum termo de compromisso, não foi feito nada na instituição para regularizar, e você for agora cadastrar e falar que foi feito anterior, né? E ali anterior à lei seria 2015, né? Então, anterior a 2015, se você falar que você fez anterior a 2015 sem autorização e que você não fez a regularização, você está se comprometendo a você e a instituição seriamente a ser passível de multa, tá? Agora, se você fez a pesquisa, por exemplo, em 2019, não cadastrou no Sisgem, fez a publicação desse material já, o melhor é você fazer esse preenchimento nesse momento, vincular aquela publicação, tá? E falar, eu fiz no período XYZ, eu fiz em 2019, mesmo você estando fazendo o cadastro agora, tá? Pelo menos você está deixando tudo certo, né? Você está cumprindo a lei, mesmo com um atraso, mas você o está fazendo. O maior problema é se você tentar regularizar agora uma remessa. Então, assim, meu aluno foi para o exterior, levou na mala um monte de amostras biológicas para trabalhar. Deixou lá, depositado na coleção do exterior, não foi firmado nenhum TTM, não foi feito nenhuma remessa, e agora eu resolvo fazer essa regularização.
Novamente, você pode fazer, você deve fazer a regularização, só que você vai ter que dizer que isso foi feito na época X. Só que quando você vai preencher a remessa, você tem que fazer o upload do TTM. Então, você vai ter que correr atrás da instituição, firmar um TTM, e aí você fazer o cadastro, e aí rezar para não dar problema nenhum, tá? Dificilmente esse tipo de situação, e aqui, olha, não estou afirmando, não sou eu que faço, eu não sou CGEM, eu não sou MMA, tá? Dificilmente esse tipo de situação vai dar algum problema. O maior problema, gente, é se você for enviar o material para o exterior sem documentação. O risco é altíssimo de você ser pego com esse material, e aí, se você não tiver a notificação, se você não tiver a documentação, não tiver um TTM, não tiver nada firmado, você vai ser notificado, a instituição e o pesquisador será multado, tá? Então, o material que está lá fora, ele precisa sim ser regularizado. Se você vai escapar de multas, pela lei você é passível de multas. Na prática, mas é uma opinião minha, que não sou autoridade nenhuma no assunto para falar, eu acho que dificilmente vai ter punição nesses casos, porque teria que ter uma conferência de todos os dados colocados lá no SISGEM para alguém, opa, isso aqui está sendo feito fora do período. Mas, novamente, pela lei, sim, você é passível de multa porque você infringiu a legislação, tá? Ok. Bom, a próxima pergunta é do Oscar Shibata. Quem faz observações sem coleta também está acessando o patrimônio genético? Por exemplo, um mergulhador que estuda comportamento de peixes deve fazer o cadastro? Eu estou pensando, tá? Sim, pergunta complexa. Eu não sei te responder nesse momento, porque como é o comportamento de peixes, você não tem CTA, né? Não seria um conhecimento tradicional, é o comportamento de peixes. A rigor, eu imagino que sim, porque olha só, a lei, ela diz em relação ao acesso, que é pesquisa, tá? Não tem a ver com a coleta. Eu não preciso ir lá coletar, estar com esse espécime. Mas se eu estou fazendo uma pesquisa a partir de um PG, seja olhando para ele, seja manipulando, seja no ambiente natural ou em laboratório, é pesquisa. Se é pesquisa, é acesso, porque você vai estar gerando um conhecimento a partir daquele PG. Então, é uma pesquisa e você vai publicar. Então, sim, no meu entendimento, você precisa fazer o cadastro, sim, porque, novamente, não tem nada a ver com a coleta do PG, e sim tem a ver com o acesso, a pesquisa, a produção de conhecimentos a partir de um PG. Tá? Então, na minha opinião, sim, ao rigor da lei, você tem que fazer o cadastro. Eu concordo com a sua visão, e ainda mais tendo o conceito de patrimônio genético, né, que é informação de origem genética, muitos comportamentos eles têm, né, uma origem inata, né? Então, pode ser considerado como sendo uma extensão do genótipo, né? Uma característica fenotípica, né, mas comportamental. Então, acho que seria nesse sentido. Vamos lá. Então, o próximo seria Alexander Luiz Moreto. Existe alguma particularidade para espécies listadas no tratado TIRFAA, que seria o Tratado Internacional sobre Recursos Filogenéticos para Alimentação e Agricultura, ou segue as mesmas regras? Eu não entendi direito a pergunta. Veja, eu vou responder uma outra pergunta antes, porque eu lembrei que uma coisa que eu não mencionei, num daqueles quadradinhos lá, tem relação à lista de espécies exóticas, tá? Então, muitos, inclusive, de termos de compromisso que a UFPR
firmou com o MMA, eles estão sendo devolvidos para o MMA dizendo assim, demonstre na lei que isso de fato era PG brasileiro. E aí eles mandam cópia da lista de plantas exóticas ou assim por diante, aí você vê, isso não é PG brasileiro. Portanto, eu não fiz acesso irregular, eu não precisava regularizar, tá? Então, existe essa lista lá no site da Unibio. Mas aqui ele está se referindo à alimentação. Eu não sei responder essa pergunta para você, tá? Porque eu até desconheço essa lista agora para te falar. Eu sei que tudo que está relacionado com a agricultura é separado dessa legislação, mas eu preciso verificar. Se quiser, manda um e-mail para o CarPG depois, fazendo a tua pergunta, e eu vou buscar a resposta e te respondo por e-mail depois, tá bom? Então, o Alexander entra em contato com o CarPG, né, para sanar essa dúvida. Eu também desconheço esse tratado internacional de recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura. A gente sabe que a regulamentação está baseada nos documentos brasileiros, né? Esse tratado internacional não sei se está sendo discutido nessa regulamentação brasileira. Teria que investigar melhor. Tem algumas coisas relacionadas, inclusive com plantas, né? Algumas plantas que são que existe um tratado internacional, no caso de algumas espécies de orquídeas, tem toda uma legislação separada também, e assim existe para a agricultura. Mas manda um e-mail que depois eu busco essa informação para te passar. Ok. Bom, a próxima pergunta seria da Letícia Marconato. Se aplica o cadastramento ao CIGEM quando trabalho com resíduos sólidos urbanos para isolamento de micro-organismos? Sim, sim. Ontem, inclusive, a Manuela chamou a atenção que para micro-organismos não foi criada nenhum tipo de excepcionalidade, tá? Então, se eu isolar o micro-organismo ou se simplesmente eu trabalhar com o material, seja o exemplo que eu dei de solo, seja, por exemplo, patógenos humanos, né, que foi feita uma tentativa de exclusão de patógenos humanos e não, até esse momento não foi excluído, e isso vale também para resíduos. Então, se eu trabalhar com sangue de um animal, né, ou no lixo, ou qualquer coisa que eu for trabalhar, tem micro-organismo, portanto, sim, precisa fazer esse cadastro. Só que aí, se você não for fazer o isolamento do micro-organismo, né, assim, eu vou lá, trabalho com resíduo, faço isolamento do micro-organismo, descubro qual é a espécie, vou publicar. Muito bem. Você pode fazer o cadastro naquele momento, porque você é obrigatório a fazer o cadastro antes da publicação, divulgação do resultado. Então, eu vou lá, já sei qual é a espécie ou gênero, pelo menos, e vou fazer o preenchimento lá no CIGEM desse material. Agora, antes de publicar, eu coletei esse material todo, está no meu laboratório. Eu não tenho a menor ideia do que tem lá dentro. Por exemplo, eu não fiz o isolamento, mas eu quero trabalhar com aquela amostra, vou fazer metagenômica. Você vai enviar para o exterior para fazer esse serviço. Você não tem como fazer o envio sem cadastrar. Mas como é que eu vou cadastrar se eu não sei o que tem lá dentro? É o que eu mostrei antes para vocês. Então, você vai preencher como impossibilidade de identificação. E quando você for fazer o envio desse material, então, para sequenciamento, você vai colocar a procedência lá. E você vai dizer que a procedência era o lixão, né, ou a amostra que você está enviando é solo, é resíduo, ou o que é, tá? Então, sim, precisa fazer o cadastro. Uma pergunta que, complementando essa questão, que surgiu ontem ali no chat, se esse micro-organismo, né, ele for constatado como sendo uma espécie exótica, mesmo assim seria preciso fazer o cadastro, mesmo ele tendo sido coletado em alguma planta ou animal em território nacional? Sim, como eu falei, não existe excepcionalidade para micro-organismos, tá? Exatamente porque seria muito difícil considerar que um micro-organismo é exótico. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Planta de citros, né? Eu trabalho com micro-organismos endofíticos de citros. Citros é uma planta exótica. Os citros eu não precisaria cadastrar,
Mas o micro-organismo que está na planta de citros não é considerado exótico. Ele é considerado patrimônio genético brasileiro. Portanto, eu preciso cadastrar. Independente se esse micro-organismo já tenha sido registrado ou primeiramente registrado em outro país. Não tem problema, porque nesse momento você vai estar dizendo que está fazendo a descrição pela primeira vez desse patógeno ou desse micro-organismo no Brasil. Na área de fitopatologia, existe muito isso, né? Os first reports. Então, é uma publicaçãozinha, às vezes é uma nota na revista, às vezes é um artigo completo, mas às vezes é uma nota numa revista, né, de fitopatologia, só para dizer o first report. Então, estou pela primeira vez dizendo que esse patógeno existe no Brasil. Esse patógeno, ele está sendo descrito pela primeira vez no Brasil. Isso não está querendo dizer que ele acabou de entrar no Brasil, né? Então, como a gente não tem como fazer esse tipo de identificação, é considerado que qualquer micro-organismo isolado em território nacional é patrimônio genético nacional, mesmo que esteja numa planta exótica. Uhum. Shirley, uma pergunta recorrente no dia de ontem e hoje está voltando à tona, né? Essa pergunta não só para título de esclarecimento. Acesso, taxonomia e filogenia anterior à validação da lei, anterior a 2015, deve ser cadastrado no CIGEM ou não? Veja, se for pesquisa básica, daqueles itens, filogenia, taxonomia, epidemiologia, e se foi feito anterior a novembro de 2015, não fazia parte do escopo da medida provisória, porque existia uma resolução, eu não tenho certeza, mas acho que é a resolução 21, que dizia que essas pesquisas não tinham necessidade de pedir autorização, portanto, não estava irregular e, portanto, não precisa regularizar. Essas pesquisas básicas realizadas a partir, né, o acesso realizado a partir de 2015, pode esperar o CIGEM 2.0 para ser regularizado, né? Exatamente. Você é feito a partir de então, não é a regularização do que tinha sido feito na época da medida provisória, mas sim agora já no escopo da lei. Está no escopo da lei mesmo pesquisa básica, tá? Entretanto, como essa funcionalidade do CISGEM ainda não está disponível para importação de dados, por exemplo, tabulados, né, ou importação de outras bases, essas pesquisas podem esperar o CISGEM 2 para serem cadastradas. Agora, eu preciso fazer um envio ou remessa desse material para o exterior. Aí não tem jeito. Se esse material for sair do Brasil, você precisa sim cadastrar no CISGEM 1. Ok, obrigado. Bom, nós já estouramos o nosso tempo, né? A última pergunta, então, uma pergunta que na verdade vem de mim, de uma percepção de você que está à frente da Unibio, né? Shirley, como você tem visto a adequação dos pesquisadores da UFPR à regularização da lei e, no seu ponto de vista, qual seria talvez o maior entrave para se nós, né, o que está precisando ainda para nós avançarmos nessa adequação dos nossos pesquisadores? Seria talvez o problemático do autorreconhecimento, da necessidade de se cadastrar e regularizar suas pesquisas? Bom, então a primeira parte da pergunta, como que está a situação atual? Eu acho que está bem heterogêneo, tá? Tem um grupo de pesquisadores que está muito bem ciente, está fazendo tudo certo, ou pelo menos tentando fazer certo. Então eu vejo às vezes que as pessoas preenchem até o cadastro de forma errada, mas eles estão tentando, né, fazer o processo certo. E tem aqueles que estão completamente à margem. Infelizmente, tem gente que até diz, eu sei que eu preciso, mas eu me nego. Bom, a instituição está fazendo todo o possível, né, inclusive esse tipo de evento, para mostrar a importância, a obrigação, a obrigatoriedade do pesquisador em fazê-lo. É claro que se ocorrer alguma notificação, a própria instituição será notificada, mas veja, a gente tem como, em defesa, né, na justiça, mostrar que a universidade fez todo o possível para o pesquisador atender a legislação. Ele não atendeu porque não quis.
Então, para tentar uma defesa da multa da instituição, tá? Se vai ser aceito ou não, a gente não sabe, mas a gente faz a nossa parte. Uma das coisas que nós discutimos numa reunião da Pró-Reitoria essa semana foi exatamente em relação à tua segunda parte da pergunta, né? Como fazer para ter um engajamento total, né, dos pesquisadores no atendimento da nova legislação? Eu acredito que a gente precise vincular algumas editais internos da instituição, né? Então, por exemplo, o pesquisador que vai enviar projeto de iniciação científica, ele precisa pelo menos atestar que ele conhece a legislação, ou ele não, ou a pesquisa dele não está no escopo da lei, e em estando no escopo da lei, de que ele está ciente, está dentro da legislação. Então, no momento que a gente começar a vincular qualquer tipo de edital interno da instituição a esse tipo de autodeclaração, né, eu acho que o pesquisador ele vai começar a ter, pelo menos, a ciência, ele conhece a legislação, acho que está dando um retorno aqui, vai ter a ciência de que ele precisa atender essa legislação, né? Então, essa é uma solicitação da Unibio, a nossa universidade, para fazer esse tipo de vínculo. Tá joia. Então, professora Shelly, muitíssimo obrigado pela sua participação, sua apresentação, né, esclarecimentos aqui. Eu tenho certeza que várias dúvidas foram sanadas dos espectadores, né? Muitas não puderam ser atendidas, mas fica a dica para, né, os espectadores acessarem o site da Unibio. Lá tem várias informações, tem um FAQ no qual as dúvidas podem, muitas dúvidas aqui colocadas podem ser sanadas. Então, gastem um tempinho, acessem, né, se informem. Eu acho que vale a pena fazer uma leitura também da lei e do decreto para compreender as definições, né, o que é patrimônio genético, o que é CTA, que são coisas básicas que a gente só entende a hora que acaba se debruçando sobre esses documentos, tá? Bom, pessoal, então agradecemos também a presença de vocês. A gente vai fazer um breve intervalo, voltaremos às 10h30 com a apresentação da doutora Simone, certo? Obrigada.